Olá pessoal, estamos aqui para mais um Pod do Bel, uma iniciativa do Centro Cultural Belchior, Instituto Iracema e também a Secretaria da Cultura de Fortaleza, Secultfor. Comigo aqui, Isaac Cândido. Olá, Nelson. Bem, hoje a gente tem a honra de trazer esse ícone, né, da família toda, né, do teatro cearense, o Irodo Serra. Irodo, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Estamos felizes aí em ter você aqui. A gente queria saber um pouquinho aí dessa sua trajetória, da trajetória familiar, né? Queria que você relembrasse para todos nós um pouquinho aí desse histórico da família no teatro cearense. Eu estou muito à vontade de estar aqui, porque o Centro Cultural Belchior, o Belchior teve uma relação muito importante com a comédia cearense. Eu vou começar por aqui, porque quando o Haroldo Serra, meu pai, nos anos 70, montou o Morro do Ouro, do Eduardo Campos, fez uma versão musical e as músicas eram todas do Belchior. Então, Belchior chegou a frequentar a minha casa, ali no Rodolfo Teófilo, né? Depois, o Teatro Zé de Alencar, né, fez o seu anexo, colocou o Teatro Morro do Ouro em homenagem a esse espetáculo. E esse espetáculo, o Morro do Ouro, foi o espetáculo que ganhou mais prêmios para o teatro cearense, não é? E teve as músicas do Belchior. Particularmente, você teve contato com o Belchior ou ainda era criança? Né? Eu tive, assim, um pouco, né? Assim, como criança, só de ficar vendo e tudo, ele não era ainda a importância toda, né? Infelizmente, assim, já depois de muito maduro, eu só vim estar no velório do Belchior, né? Mas o Belchior gostava muito dessa parceria, foi Jorge Melo e Belchior que fizeram as músicas do Morro do Ouro, né? Isso já nos anos 70. Mas a Comédia Cearense é um grupo que foi fundado em 1957, né? Agora com 47 anos, fundados pelos meus pais, o Haroldo e a Iramisa. O meu pai, ele vem de um grupo anterior, que era o Teatro Experimental de Arte, que tinha grandes ícones do teatro cearense, era o Haroldo Serra, o Hugo Bianchi, o Marcos Miranda e o B de Paiva. Então esse grupo, ele funcionava montando quase um espetáculo todo mês diferente, porque tinham 4 diretores, né? Só que eles foram todos embora para o Rio de Janeiro e o papai ficou e disse, não, eu vou ficar aqui, é aqui que eu vou fazer teatro. E aí fundou a Comédia Cearense e extinguiu o Teatro Experimental de Arte. E de lá para cá, né, a comédia nunca parou de montar um espetáculo, pelo menos por semestre. Né? A gente deve estar mais ou menos aí com um espetáculo de número 100, com 180 montagens. Né? Nós tivemos espetáculos com mais de 500 apresentações. Nossa. E nós estamos aí na luta, na batalha, né? E particularmente você, como foi que iniciou essa trajetória? Já na barriga da mãe, né? Eu sou o filho mais novo, né? Nós somos 3. Então, num determinado espetáculo, nos anos ainda 60, que era a Branca de Neve, o meu irmão mais velho era o mestre, a minha irmã do meio, né, apesar de ser mais velha do que eu, ela sempre foi bem baixinha, fazia o Dunga, que era o anão menor, e eu, como não tinha nenhum anão para mim, me botava para me vestir de esquilo e eu ficava na floresta andando com a Branca de Neve, quando era o Chapeuzinho Vermelho, né? Isso. Porque a mamãe dizia que eu ficava aperreando para entrar em cena, né? Assim, vamos embora vestir ele de esquilo. Eu tenho uma foto ainda com a Ilha Maria vestida de Chapeuzinho Vermelho, né? Esse é o primeiro registro assim, que eu tenho. Mas assim, eu só conto o meu tempo de teatro quando eu já tinha 12 anos, com um espetáculo em 76 no Teatro Zé de Alencar, já com fala e já com um elenco, né, bem considerado, assim, que era o papai, era o Ricardo Guilherme, era a Antonieta Noronha, era o Valden Luiz, né, já era gente muito importante do teatro. Então aí nós vamos contabilizando aí, agora eu estou contando 48 anos de teatro, né? Assim, teve uma época que eu não atuava, que foi uma época realmente da infância, que naquela época o próprio adulto fazia papel de criança, a minha mãe fazia papel de criança, que ela era baixinha e tinha uma voz que dava para enganar, e eu trabalhei muito tempo na técnica, ou era sonoplasta, ou fazia iluminação durante muito tempo. Só depois, já ali lá para mais um tempo do Arena Aldeota, ali nos anos 80, foi que realmente eu comecei
Aí está em cena em praticamente 99% dos espetáculos. E depois de escrever adaptações e tudo, porque a demanda era muito grande, né? A gente sempre começava um espetáculo, terminava domingo, no outro domingo já começava outro espetáculo diferente, né? Certo. Com relação à produção dos textos aqui dos cearenses, a comédia cearense também implementou? A comédia cearense sempre deu muito valor à prata da casa. O papai era muito preocupado com isso. Então, inclusive, a gente tinha uma revista, né, que era assim, atemporal, né, que ele sempre publicava um autor cearense. Sempre ele tinha preocupação em fazer esse registro. Então, nós temos várias revistas que tinha sempre um autor cearense na publicação. A comédia chegou a montar até agora mais de 65 autores diferentes. Autores cearenses, autores nacionais, autores internacionais também, como é o caso do Bertold Brecht, como é o caso do Maquiavel, né, e alguns outros assim que me falta aqui agora na memória. Então a gente sempre teve essa preocupação, o autor cearense sempre teve em evidência. E alguns espetáculos que sempre viajaram para outros estados. Eu ia perguntar, vocês circularam por onde? Onde a gente foi mais longe foi em Portugal. Fomos para um festival internacional de expressão ibérica com texto de autor cearense, que era um texto do Caio Quinderé, a peça Nos Trilhos da Paixão, que inclusive participou de um concurso de dramaturgia pela Prefeitura de Fortaleza. O papai era jurado, né, assim, que escolhia os textos, e o texto que ganhou foi esse texto, Nos Trilhos da Paixão, e ele pensou assim, esse texto campeão, né, que ganha um concurso, não pode ficar na gaveta. Então eu vou me comprometer e montar o texto. Aí montou Os Trilhos da Paixão. Os Trilhos da Paixão a gente excursionou Recife, excursionou o Rio, e depois do Rio ele foi selecionado entre 10 trabalhos, né, assim, mundiais, né, assim, a comédia ficou entre esses 10 e a gente fez esse festival. Foi mais ou menos ali em 2006. Aí pelo Brasil acho que só não foi muito assim, mesmo pro sul mesmo. Mas Rio, São Paulo, Brasília, Salvador, Recife, Mossoró, aí alguns interiores, né? Aqui no Ceará, com a Caravana da Cultura, que era um projeto da Secretaria da Cultura, à época, a Comédia Cearense visitou 100 municípios. 100 municípios. Né? O papai também participou daquele projeto do Mobral. Aquele projeto do Mobral viajava muito pela cidade do interior, no carro dele mesmo viajava e tal. O da secretaria não, era de ônibus, então ia teatro, música e balé. Né? Então o Hugo Bianchi ia com balé, a comédia ia com teatro, aí o Coral do Estado, naquela época que tinha, né? Era muito organizado, ia para a cidade do interior, e o espetáculo mais famoso era o Morro do Ouro. Então, à época houve assim uma pressão, porque o Morro do Ouro ia para tudo que era. Aí o secretário chegou, falou, parou, o pessoal está pressionando, que o Morro do Ouro, não sei o que. Não, secretário, não tem problema não, eu tiro o Morro do Ouro. Aí o senhor bota outros grupos, outros espetáculos e tal. Aí quando chegava aqui, a prefeitura conversava tudo, né, com o secretário, aí o prefeito dizia assim, sim, mas aí o Morro do Ouro vai chegar quando? Só queriam saber do Morro do Ouro. Só queria. E o Morro do Ouro musicado mesmo, com as músicas do Belchior e tudo, foi muito bom. Você falando dessa forma aí, eu fico, Guinness, com água na boca desses projetos que ao longo dos tempos foram se acabando, né? De você levar os espetáculos para o interior do Ceará, para lugares, bicho, onde não existe mais. Não tem esse acesso. Fazer teatro e hoje? Em varanda de fazenda, assim, no pátio das igrejas, né? Difícil. Nas praças também. Nas praças, né? A comédia também participou do projeto Mambembão. Foi o primeiro projeto, isso foi em 79. Eu devia ter uns 16 anos. Que a gente tudo tinha passagem de avião, né? Aí era Rio, São Paulo e Brasília. Fomos com autor cearense, que era Rosa do Lagamar, do Eduardo Campos. A mamãe fazia a Rosa do Lagamar, e em uma semana que a gente ficou em São Paulo, ela foi indicada ao Prêmio Mambembe de Teatro, ao lado da Fernanda Montenegro, da Araci Balabanian e de uma outra atriz, a Bujanra, não me lembro o primeiro nome dela,
que foi inclusive quem ganhou realmente o prêmio. Mas essa indicação ao lado da Fernanda Montenegro, né, ficou aí no currículo da mamãe. Uma referência. Para toda a carreira dela, né? Importante. Certo. Talvez o Haroldo e a Iramisa não tenham esse destaque nacional pelo fato de não saírem daqui do Ceará, só para os espetáculos, né? Não morarem no Sul Maravilha. Se ele tivesse optado para morar fora e teve convites e tudo, né? Ele teria tido uma projeção maior, nacional, né? com certeza. Nacional. Né? Mas nunca quis. Ele disse, eu quero fazer teatro aqui. Então eu acho, às vezes, que é melhor você ter um grande reconhecimento em algum lugar, né? E do que você não ser ninguém lá fora. Né? Então, assim, ainda hoje eu pego um Uber, uma coisa, a pessoa vê Haroldo Serra da família de teatro, então a gente realmente tem uma referência, construiu uma referência muito grande aqui, em Fortaleza, né? Eu não digo nem no Ceará, em Fortaleza. Né? Realmente... A mamãe também, que foi de televisão, né? Fez muito tempo rádio. O papai também foi de rádio, né? Eles começaram praticamente no rádio, faziam novela de rádio naquele tempo, né? Haroldo Serra aqui com a gente conversando, falando sobre a comédia cearense, o teatro aqui no Ceará. Haroldo, além de atuar nos palcos e nos bastidores, você também dá aulas de teatro. Como é que é essa atividade? Pois eu estou acho que com 40 anos de sala de aula, não sei a conta. Eu comecei a ensinar em 85, né? E à época foi criado uma disciplina, né, que fazia parte da grade curricular do colégio, de teatro. E aí eu passei lá nessa escola 35 anos, depois passei para uma outra escola, que eu primeiro foi no Colégio Cristo e ainda hoje sou professor do Colégio Espaço Aberto há 20 anos. E sempre ministrando na disciplina de teatro. Paralelamente, a gente tem um projeto muito importante, que era assim, uns queridos papai, que eu também mantenho lá com a minha irmã a duras penas, né, que é a Casa da Comédia Cearense. É um projeto, é uma instituição que fica no Rodolfo Teófilo, na casa que era a casa dos pais da mamãe, do meu avô materno, o Tenente Gugel, que ele não tinha nada assim com a área cultural, assim. Meus avós paternos é que acompanhavam, mas os maternos não. Como ele era militar e tudo, não era muito sensível para essa área. Mas a gente ocupou a casa depois que eles faleceram, e hoje a casa lá temos um teatro, jardim, que é o Teatro Valdemar Garcia, tem ali para uns 180 lugares, é um teatro jardim, ao ar livre, onde acontecem as apresentações dos nossos alunos, aberto à comunidade, sempre fica lotado, cheio. Hoje, como a gente está participando de um edital da Funarte, a gente até junho consegue ter mais linguagens do que só o teatro. Quando a gente não tem nenhum edital, eu fico lá como voluntário dando aula de teatro, né? O papai também dava. E hoje a gente tem aula de teatro para criança e adulto, temos aula de audiovisual, que inclusive é o Luiz Costa, que é aqui do Instituto. Nós temos a Érica Cardoso, que dá aula para criança de teatro. Aí temos Libras, temos uma companhia de dança de salão, que já tem 15 anos, que trabalha com danças típicas e também dança de salão. Temos aula de circo. E temos também atendimento psicológico para os alunos. A gente fez lá um consultório e algum aluno que precisa a gente atende. Com relação a esses 40 anos de atividade lecionando teatro, os alunos do passado eram mais interessados, os mais recentes são interessados também? Como é que é essa perspectiva? É interessante. Não tem melhorado, não. Eu acho que tem piorado bastante, né? Eu acho que essa coisa da tecnologia, de celular demais, de tudo virtual, eu acho que isso tem afastado os alunos. Eu tô tentando trabalhar um espetáculo com os meus alunos, que tem dança e tudo, né? E eu sinto que eles têm mais dificuldade de dançar, de acompanhar, de se concentrar. Eu estava vendo há um mês atrás uma criança assistindo um espetáculo nosso, lá no Teatro Nadir Saboia, e a criança estava assistindo o espetáculo pelo celular. Eu achei aquilo um absurdo. Eu achei que era o cúmulo do cúmulo. Em vez dele ficar olhando para a peça, o que estava acontecendo, ele estava filmando e acompanhando. Eu achei assim o fim da picada, né? E o pai
estava ali também Permitindo, acompanhando, né? Se duvidar, ele estava também, né, no celular, né? Certo. E durante esse período que você ministrou essas aulas, algum destaque de algum aluno que se tornou profissional no ramo? Ou... Nós temos vários registros, né? Mas assim, talvez mais eu poderia citar a Larissa Góes, que é uma menina que passou 10 anos lá no nosso projeto, e ela fez agora, recentemente, foi a protagonista feminina do Cine Hollywood, na Globo, junto com Edmilson. Aí ela fez também aquela novela Velho Chico. Tem feito muitos filmes, a Larissa, séries, naquela série Meninas do Benfica, fez um filme que eu participei, O Filho Único do Meu Pai, ela estava. Pai, daquela série da Netflix, que eu fiz uma pontinha, ela fez um papel bem maior, que foi O Cangaceiro do Futuro, né? Então ela está presente. O Matheus Honori, que é um menino que também tem feito muita coisa, muito filme, participou da série da Netflix, fez uma participação na Globo recentemente em novela, que esse, no caso, foi meu aluno de escola particular, embora ele fosse bolsista da escola, né? Ele participava da Edisca, né? Era bolsista no Espaço Aberto, fazia teatro e agora ele realmente está muito em evidência. O Lucas Cavalcante, ele entrou na Casa da Comédia assim, com uns 8 anos, vivia perturbando para entrar. Ele, rapaz, a gente só aceita menino com 10 anos, mas ele vivia perturbando e tudo. Entrou, aí passou quase 3 anos como protagonista do Ceará Show, aquele projeto, né, ali na Beira-Mar. Passou muito tempo, aí hoje também está fazendo algumas participações e tudo. E aí temos vários outros que hoje trabalham no mercado interno, né? Ou na técnica, ou atuando, ou já dirigindo, né? Eu tenho um ex-aluno, foi meu aluno pequenininho no Colégio Cristo, que hoje é empresário importante do ramo, né, cultural, porque a empresa dele trabalha com artistas de todas as vertentes, né? Tanto de circo, como de teatro, como de música, como malabares. Ele hoje ocupa um espaço bem importante para os artistas. Você citou algumas participações suas em audiovisuais. Gostaria que você citasse a sua obra, vamos dizer assim, na telona. Eu não tenho assim, uma trajetória muito grande, mas recentemente, em 2021, né, teve aí nos cinemas o longa-metragem O Filho Único do Meu Pai, que era uma comédia romântica urbana, toda filmada em Fortaleza, que eu fazia o pai, né, o roteiro do JP, do João Paulo, que é filho do Sinfrônio, que também é chargista, né, que fez o papel principal, que ele não era ator, não estava previsto, mas acabou que ele se apropriou tanto do personagem que ficou sendo o filho, né? E foi para mim assim uma participação importantíssima, né? Foi um presente, né, para minha carreira, assim, porque um personagem tão importante e ter uma cena tão importante dentro do filme, que ele é um artista que morava no Rio de Janeiro e está meio fora de palco e tudo, aí vem morar em Fortaleza, né? E aí tem uma cena no Teatro de Alencar que é um prêmio, né? Assim, eu entrando no teatro, olhando, aí sobe no palco, aí aplauso e tudo. Rapaz, foi um presente, assim. Então, O Filho Único do Meu Pai. Nesse mesmo ano eu fiz um curta-metragem que era sobre a Covid, foi naquele período, chamava-se Eis-me Aqui. É um curta que eu atuava sozinho, né? Eu contracenava comigo mesmo. Que, por ironia do destino, assim, poucos meses depois eu contraí Covid mesmo e fiquei muito mal mesmo. Passei 25 dias internado, entubado e tudo, mas escapei. Um amigo meu disse que eu sou duro de morrer que só. Irodil, e a cena atual do teatro hoje? Eu queria que você colocasse aí sobre as coisas que há tempos atrás eram bem melhores, projetos que não existem mais, né? O que pode melhorar aí para o teatro, né? Como é que você enxerga hoje o teatro atual? Atualmente existe assim, uma quantidade de grupos 10 vezes maior do que existia no passado, né? Nós temos muito mais espaços
físicos, né? Temos mais teatros, mas assim, eu vejo que as dificuldades são muito parecidas com as dificuldades de sempre. Falta de recurso, aí hoje pautas muito caras, a dificuldade de levar público, né? A gente continua fazendo um teatro permanente, infantil, mas com muita dificuldade de fazer teatro adulto, porque hoje, para você levar público o teatro adulto é muito difícil, muito difícil. De um ano para cá, né, a gente começou esse projeto novo agora no Teatro Nadir Papo Saboia, do Colégio Farias Brito. Estamos ocupando esse espaço e só fizemos 2 espetáculos adultos, que foi Os Trilhos da Paixão, que foi para comemorar os 65 anos do grupo, e fizemos uma comédia nova com o Luiz, que era Todos os Homens São Fiéis. E pronto, e de lá para cá a gente já fez 6 infantis e 2 de adulto. Eu estou aí com um espetáculo com vontade de montar, mas sempre com muito cuidado, que é A Mente Capta, um espetáculo que foi muito sucesso da comédia cearense, mas assim, a dificuldade de levar público é muito grande. O que está acontecendo hoje? Qual é o tipo de espetáculo que hoje tem mais público? É o stand-up, né? É o espetáculo de um comediante só, né? Ou então alguns espetáculos que ainda vêm de fora, que realmente eu tive esse fim de semana, inclusive, assistindo o espetáculo que veio de fora, 3 sessões lotadas no Cine Teatro São Luís, né? 2 atores contando a sua história e tal. Mas não está fácil, não. Continua difícil. As opções são muito grandes, da noite, né? Das baladas, dos lugares. A gente vê cada vez menos, assim, né? Jovens novos, assim, com as suas namoradas, para irem para o teatro, assim, acho que está bem mais difícil. Você atuando no teatro, tanto no palco quanto nos bastidores, tem alguma preferência? Drama, melodrama, comédia, tragédia? Espetáculos infantis? Eu tenho uma preferência pelo teatro infantil, né? Assim, é uma resposta muito mais imediata, a criança é muito sincera e tudo. E também porque, bicho, a gente sofre muito, né? Com falta de público, tudo. E pelo menos o infantil, você tem esse prazer de, ali quando vai para aplaudir, você vê muita criança, aí eles querem bater foto, aí ficam encantados e tal. E o teatro adulto sofre muito, bicho, sofre. A gente pedir para sofrer é foda, né? Não é legal. Ô, Iroldo, com relação... Não dá mais, né? Com relação a essa atuação com o público infantil, a gente sabe que tem muito caco, né? As crianças às vezes interferem no espetáculo, principalmente no teatro de arena, assim. Conte alguma situação pitoresca que aconteceu, por favor. Recentemente a gente teve assim uma criança subindo na cena, né? Então, porque tipo, eu tô fazendo o Capitão Gancho, né? Então, às vezes o menino toma partida e sobe no palco e quer defender o Peter Pan. Aí quando a gente fazia o Lobo Mal, por exemplo, quando eu fazia o Lobo Mal, eu fiz recentemente o Lobo Mal. Então, assim, tinha uma cena que eu descia para a plateia e as crianças iam prender o Lobo Mal, né? Aí prendendo os meninos, tudo botando uma corda. Aí um fato interessante é que o meu filho mais novo, né? Ele ia com as crianças todas, que quando começava a prender, aí ele ficava desesperado. Que aí uma mistura na cabeça dele, se era o Lobo Mau ou se era eu. Papai, aí né? começava a chorar e tudo, né? A gente teve isso, por exemplo, eu tive isso, a gente teve isso com várias crianças da nossa família, né? A minha mais velha, por exemplo, eu fazia o Detestinha, que era uma peça do Dimitri Trullo, né? E aí eu ficava preso lá numa jaula, aí ela saía da plateia, ia lá na jaula, aí ficava passando a mão, me acariciando, misturava assim a coisa. Eu, por exemplo, quando a mamãe fazia a Rosa do Lagamar, que era despejada no final, que eu ficava chorando no banquinho, aí eu chorava, pai, morria de pena, um sofrimento danado, porque eu misturava essa história, né? Então, assim, as crianças da nossa família sempre... ou entraram em cena a partir daí, porque parou do neto, o neto mais velho, que hoje já tem 40 e tantos anos. O papai fazia onça e o bode com a mamãe. Aí na hora de desmontar, ele entrava, né, tomava partida e ficava ajudando e tal. Aí no outro dia meu irmão maquiava ele, botava uma blusa igual a do papai, aí ele passava a entrar na cena para poder ajudar, né? Então essa participação sempre... Rapaz, no Peter Pan tem horas que a gente não consegue nem falar. Os meninos gritando para defender, porque os meninos perdidos vão comer um bolo que tem um sonífero. Aí dizem, não come, aquela confusão.
É bom demais, é bom, viu? Uma outra questão que você falou do teatro infantil é que eu me lembro, década de 80, anos 90, existiam muitos grupos de teatro de bonecos, né? O Circo Tupiniquim, entre outros, né? Carroça de Mamulengos, e tinha muito caco. Aí, às vezes, o boneco, o manipulador, tinha que mudar o texto porque as crianças interferiam, ficavam fazendo intervenções também durante a exibição. Você também trabalhou com teatro de bonecos? Quase nada. Assim, para não dizer que a comédia nunca teve um projeto de teatro de boneco, teve. Porque eu acho que a gente já fez tudo, né? Então, assim, era naquele antigo Ronce ali na Barão de Studat, lá em cima foi construído um teatro de boneco. Aí era a comédia que trabalhava, mas foi uma passagem só. Mas a gente tem essa história assim, muito de caco. Eu faço ainda um espetáculo que é tradicional da comédia, porque primeiro foi feito pela mamãe e o papai, que é a Onça Pintada e o Bode Cheiroso. Aí depois foi feito pelo Arnaldo, foi feito pela Pauliana. Eu fiz com outras atrizes e hoje eu faço com a minha ex-mulher, né, que a gente começou a fazer quando era casado e descasou e continuou fazendo. Então esse é um espetáculo que dá margem para muito caco. Né, porque eles têm problema de gênio, não se dão bem, a onça e o bode, aí a gente começa a misturar as coisas de casa e lavar roupa sem ninguém saber nada. Né, aí eu xingo ela, eu posso dizer muita coisa. Quem conhece a gente sabe que ali, rapaz, isso aí não deve ser da peça não, mas é uma peça que dá uma magia ótima pra gente fazer isso. Inclusive agora no Peter Pan, que eu faço o Capitão Gancho, um dos meus assistentes, que eram 2 piratas, agora tem uma pirata que é ela. Aí ele chama, xinga ela, esculhamba, porque o Capitão Gancho é bruto, né, ignorante, e xinga os meninos, mas ele é um bruto que os meninos até gostam, porque ele é medroso. Então a criança se identifica quando o vilão é medroso, né, que ele tem medo do crocodilo, né? Então isso é importante. Ainda nesse aspecto, nessa época o teatro de boneco fez tanto sucesso que foi para a televisão, né? Na Jangadeiro, a Iramisa com seu encrenca do Augusto Bonequeiro. Foi, acho que durante 14 anos foi sucesso, mas esse programa era um programa diário, né? Seu encrenca e a dona Cremilda. Rapaz, eu andava com a mamãe assim numa loja de tecido, bastava a mamãe falar, uma pessoa chegava e dizia, a senhora é a dona Cremilda, né? Só pela voz, eu conhecia. Olha, a mamãe fora do ar, 10 anos, e a gente andava no lugar e a pessoa ainda reconhecia. Tão importante que foi. Botando boneco. Eu sempre falo, assim, quando eu estou no lugar, ou às vezes pegando Uber, para puxar a conversa, a gente sempre fala de teatro. Não tem perigo. Qualquer lugar. É no médico, é no dente, em todo canto. Deu uma má, a gente fala. Aí sempre alguém conhece, daí sempre tem uma identificação, acaba a gente, né, entre aspas, levando vantagem no sentido de que as pessoas admiram e tudo. Aí cria uma relação mais fácil. Teatro proporcionou isso também. A gente fala e o pessoal, pai de teatro, né? Vai no queixo, né? Herode, com todo esse histórico, hoje, você tem mais alguma coisa para fazer que você não fez ainda durante esse... Sempre se tem o que fazer, né? Tem espetáculos tem espetáculo que a gente queria fazer e ainda não fez. Tem espetáculo que a gente queria refazer, como é o caso da Valsa Proibida, que foi o maior recorde de público de todos os tempos no Zé de Alencar, que nunca vai ser batido, que é uma opereta importantíssima. A Ilha Maria, né? A Ilha Maria fez. Por último, fez a Giovana Bezerra, que hoje também está cantando por aí, né? E tem uma peça do Maquiavel que a gente tem vontade de fazer, que a gente ainda não fez, que é a Mandrágora, ainda não fizemos, quero fazer ainda. E musical também, a gente trabalhou com opereta, peças com música, mas musical mesmo, assim, a gente ainda não fez, que eu tenho ainda muita vontade de fazer. Sempre tenho o que fazer, né? E continuar fazendo o que a gente vem fazendo também, que também é um desafio diário, né? Mas nós estamos na luta. Iroldo, e para o pessoal que está assistindo aqui o nosso podcast do Bel, com relação a alguém que se interessar pelo teatro, em trabalhar no teatro, qual seria a sua receita? A minha receita é ter disposição, ter vontade, ter tempo, né? Poder se dedicar. Não é se dedicar totalmente, né? Assim, a gente sempre pregou muito isso. Até porque da nossa família sempre a gente teve uma profissão paralela para poder fazer teatro, né? A gente nunca conseguiu viver de teatro. Então você tem que ter uma disponibilidade para, né, trabalhar, estudar, se formar,
tal, mas assim, é bom sempre que você tenha um plano B, né? Então nós oferecemos na Comédia Cearense gratuitamente oficinas. Aí hoje você tem 2 faculdades de teatro, tem outros cursos gratuitos, tem curso no Teatro José de Alencar. Então assim, se você realmente tiver interesse e quiser, tem aonde, né? E tem projetos gratuitos que você pode hoje aprender, né? Estudar e querer fazer teatro. Irodo, a gente já está no finalzinho do nosso podcast. Quais são os seus preferidos na área de teatro? No Brasil, no Ceará, claro, seu pai, sua mãe, além deles, no Ceará, no Brasil e no mundo. Atores? Atores e escritores. Atores, assim, que também fazem cinema e teatro, novela. Eu gosto muito do Osmar Prado, que é um ator importante. Não é aquele nome maior, mas é um ator muito bom. Eu estava vendo recentemente algum trabalho com o Marcos Palmeira, eu vi uma cena, pai, que eu achei assim que, poxa, como é bonito você ver um ator, né, que tá super bem, né? A Fernanda, né, que é um ícone muito grande. Tem muita gente aí boa, rapaz, tem muita gente boa e gente que não é muito conhecida, né? Roberto De Niro, assim, mundial, né? O Robbie Williams, que morreu, que era um ator que eu gostava muito. É muita gente boa aí. Bem, é isso. Chegando ao final, né, Nelson? Um instante passou que... Como é bom saber um pouco dessa história da família como um todo. Eu fiquei aqui emocionado. Nós estamos aí, aqui. Né, só para... Peter Pan, nós estamos no Teatro Nadir Papo Saboia. Agora, domingo, a última apresentação, às 5 horas da tarde. Fazer um convite que é para a gente poder encerrar trabalhando. Nós estamos na luta. Isso. Tá? Muito obrigado. Um prazer estar com vocês 2 ícones, assim, que eu digo, rapaz, eu que devia entrevistar esses caras. Muito obrigado pelo convite, obrigado Instituto Belchior. Vamos ficando por aqui com mais uma edição do Pod do Bel, uma iniciativa do Centro Cultural Belchior, Instituto de Iracema e Secretaria da Cultura de Fortaleza, Secult For. Saudações hoje culturais.